Bem-vindos a uma jornada de fé e reflexão. Hoje vamos conhecer Jerusalém, a terra santa dos judeus, cristãos e dos muçulmanos. Vamos caminhar pelas ruas onde Jesus pisou, conhecer os seus segredos, percorreremos a Via Crucis, vamos reviver os últimos passos de Jesus Cristo. Em Jerusalém, o tempo parece ter parado e as histórias ecoam em cada pedra. Jerusalém, uma das cidades mais antigas do mundo, situada nas montanhas da Judéia, no coração do Oriente Médio. A Jerusalém moderna tem crescido em volta da cidade antiga, terra santa para as três maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Um lugar de conflitos, mas também de esperança e fé. Hoje, com mais de 970 mil habitantes, sendo 73% judeus, 18% muçulmanos, 1,9% cristãos e o restante são religiões minoritárias. Jerusalém tem mais de 3.000 anos de história documentada. Acredita-se que foi fundada pelo rei Davi por volta de 1000 a.C., quando se tornou a capital do Reino de Israel. Foi aqui que o rei Salomão construiu o primeiro templo, um marco central para a fé judaica. No entanto, a cidade viu destruição, invasões e reconstruções ao longo dos séculos. Nas antigas muralhas, cicatrizes das batalhas e um dos mais impressionantes testemunhos de um passado sangrento. O portão de Damasco traz em sua face carregada de furos, de agressões, símbolo de uma resistência de longos anos de luta. Durante a sua história, Jerusalém foi destruída pelo menos 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 e capturada e recapturada 44 vezes. Imagine a importância dessa cidade. E as disputas continuam até hoje. Na história da humanidade, nenhuma cidade foi tão disputada, tão destruída e reconstruída, sendo considerada uma das cidades mais antigas do mundo, já habitada pelos jebuseus em 1900 a.C. A cidade velha de Jerusalém é cercada por uma grande muralha, mas devido às guerras, em grande parte da sua extensão, essas muralhas foram destruídas, até que em 1538 foi reconstruído pelo sultão otomano Solimão o Magnífico, que expandiu os limites da cidade, passando a incorporar setores que antes ficavam fora dos limites dos muros originais, como o local da crucificação de Jesus. As cidades antigas sempre eram cercadas por muralhas e por segurança tinham apenas um portão, onde tudo entrava e saía, mas Jerusalém originalmente tinha 7, que passaram a ser 8. Todos os portões tinham uma função, como o portão dos detritos, por onde passava o lixo, o portão das ovelhas, por onde passavam os animais que iam para os sacrifícios. E existe em Jerusalém uma grande maquete, onde você pode ver tudo isso bem de perto e entender o sentido dos portões. A cidade possuía 7 portões, que depois passaram a ser 8.
O portão de Damasco era um dos mais importantes, chamado de Portão dos Reis. O Portão de Herodes conecta o bairro muçulmano ao bairro palestino. O Portão de Herodes é um nome cristão baseado no fato de que Jesus foi enviado a Herodes Antipas para ser julgado. O Portão dos Leões, também chamado de Portão de Santo Estevão, é o antigo Portão das Ovelhas, onde passavam os animais usados em sacrifícios. O Portão dos Detritos, ou Portão do Lixo como era chamado, era por onde passava o lixo, que era levado para ser queimado no Vale de Himom. O Portão de Sião leva diretamente aos bairros armênio e judeu. E o Portão de Jafa, como era chamado pelos cruzados, era o destino para os peregrinos judeus e cristãos que desembarcavam no Porto de Jafa, daí o seu nome. O mais intrigante de todos os portões é o Portão Dourado, em árabe chamado Portão da Vida Eterna. De todos é o mais antigo. Ele era usado para passagem direto para o Templo de Abraão. Fica de frente ao Monte das Oliveiras, bem de frente para o cemitério dos muçulmanos e dos judeus. O portão está fechado, mas existe uma crença pelos muçulmanos da vinda de um profeta e pelos judeus da vida de um Messias, quando o Messias passará e o portão se abrirá. Existe ainda um oitavo portão, chamado o Portão Novo, que por sua construção mais recente não é considerado por muitos dos estudiosos. Dentro da Cidade Velha encontram-se vários sítios de fundamental importância religiosa, como o Monte do Templo e o Muro das Lamentações para os judeus, a Basílica do Santo Sepulcro para os cristãos e o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa para os muçulmanos. A cidade antiga de Jerusalém está dividida em 4 bairros: bairro muçulmano, bairro judeu, bairro cristão e bairro armênio. A Basílica do Santo Sepulcro é o principal monumento do bairro cristão. Nesta área passa a Via Dolorosa, o caminho que se julga ter sido percorrido por Jesus com a cruz antes de ser crucificado no Calvário. A Via Dolorosa é caminho obrigatório para peregrinos de diversas religiões. De todos os lugares do mundo, as pessoas vêm para Jerusalém para refazer o caminho da crucificação de Jesus. Essas paredes são guardiãs de quase 2000 anos de história. Aqui, Pilatos julgou e condenou Jesus Cristo a morrer crucificado. O pretório representa a primeira e a segunda estações da Via Sacra. O pretório é a casa do governador romano Pôncio Pilatos. Aqui, Jesus foi julgado e condenado. Hoje é o ponto de partida para os peregrinos que vão percorrer a Via Crucis. No ano 19 do reinado de Tibério, imperador romano, 321 da Olimpíada, dia 25 de março, Pôncio Pilatos sentencia à morte Jesus Cristo Nazareno. Tudo aconteceu nesse lugar. Seguimos o caminho de Jesus, um longo caminho para quem carrega uma cruz tão pesada, passando por ruelas estreitas até chegar à terceira e quarta estações, onde Jesus cai pela primeira vez. A segunda estação, Jesus carrega a cruz. Na terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Esse local aqui é uma pedra, onde Jesus se apoiou, pôs a mão quando ele fazia a Via Crucis. Está conservado e, segundo relatos, essa é a pedra original.
eles passam um perfume na pedra. Então toda vez que as pessoas passam por aqui, elas se emocionam, porque colocam a mão, quando vê a mão está toda perfumada. Na quarta estação, Jesus encontra com sua mãe. Na quinta estação, Simão o Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Na sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Na sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Na oitava, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez, o local próximo ao Gólgota. Na 10ª estação, Jesus é despido de suas vestes e é preparado para sua crucificação. Na 11ª estação, Jesus é pregado na cruz. Na 12ª estação, Jesus morre na cruz. E na 13ª estação, Jesus é descido da cruz. Na 14ª, Jesus é colocado no Santo Sepulcro. Tudo isso está representado na Via Dolorosa. Nas ruas estreitas, muitos peregrinos, de todos os lugares, de todas as raças, de muitas religiões. Quem passa por aqui vem em busca de alguma coisa, e todos revivem o sofrimento de Jesus Cristo. Em pouco tempo se chega à Basílica do Santo Sepulcro, final da Via Dolorosa e local das 4 últimas estações. O controle do prédio é compartilhado entre várias igrejas cristãs, em arranjos complicados e essencialmente inalterados por séculos, dividido entre gregos ortodoxos, catolicismo romano, armênios e etiópios. Na entrada, a pedra sagrada onde Jesus foi preparado após a sua morte, local venerado pelos cristãos. Logo acima, dentro dos limites da igreja armênia, o local onde Jesus foi crucificado, passagem onde acontece uma grande concentração de peregrinos. Dentro do templo, nos domínios grego-ortodoxos, bem abaixo da grande cúpula, fica o Santo Sepulcro, com sua arquitetura magnífica. Fica até difícil acreditar que esse lugar fora destruído e reconstruído tantas vezes. Esse lugar aqui é um pátio dentro da igreja do Santo Sepulcro, onde nós estamos pegando uma fila para poder conhecer realmente
o lugar onde Cristo foi sepultado. Aqui eu tenho que tirar o chapéu, aqui todo mundo é obrigado a tirar chapéu, em um sinal de respeito. O lugar tem muita história, esse lugar já foi destruído e construído muitas vezes. E você sente uma energia muito grande aqui, é uma coisa diferente, pessoas de todo mundo vêm para cá para reverenciar o Santo Sepulcro. Aqui você percebe muito bem que somos peças de um quebra-cabeça. Aqui você entende um pouco, você sente um pouco dessa história, dessa religiosidade que existe em torno de Jesus Cristo. Ao lado do Santo Sepulcro, encontramos uma antessala que impressiona por sua originalidade histórica. As paredes, o piso, todos os objetos datam da construção original, que ao longo dos séculos conseguiram sobreviver e ainda são utilizados para os rituais religiosos. Esse é um momento muito especial para mim e para a maioria das pessoas. Essa aqui é a entrada do Santo Sepulcro. Muitas pessoas no mundo têm vontade de vir aqui conhecer esse lugar. Nós somos privilegiados. Hoje nós vamos entrar no Santo Sepulcro. Ao contrário do que se pensa, a Igreja do Santo Sepulcro não é apenas católico-romana. Na verdade, ela é compartilhada com mais 6 tradições cristãs. O Tratado do Status Quo é um acordo histórico que regula o uso dessa administração e do espaço para todas as religiões. Cada grupo tem os seus horários específicos para as suas celebrações. Ver tudo isso de perto, caminhar pelos passos de Jesus, viver a diversidade religiosa, nos faz aflorar uma espiritualidade que às vezes nem sabíamos que tínhamos. Jerusalém pode se resumir nisso: fé e espiritualidade.